Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 9 de novembro, a igreja nos convida a celebrar a memória da dedicação da Basílica do Latrão. Peçamos ao Deus da vida que nesta festa da dedicação desta basílica possamos refletir sobre a nossa vida de igreja. Todos nós constituímos estas pedras vivas para a edificação do templo de Deus. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou a mesa dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus falava do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o comentário sobre esta festa. A festa de hoje é um convite à unidade com a Cátedra de Pedro, considerada mãe e cabeça de todas as igrejas. A Catedral Lateranense foi a primeira igreja construída em Roma por Constantino no tempo de São Silvestre, Papa, entre os anos 314 e 335. Celebramos em comunhão com as comunidades cristãs do mundo inteiro. Amados irmãos e irmãs, então somos convidados a estar em unidade com a Cátedra de Pedro. A cátedra é o lugar onde o bispo de Roma, Pedro, e todos os sucessores sentam-se. Na nossa diocese, em toda a diocese, nós temos uma igreja chamada Catedral, onde se encontra a cátedra, que também é a sede, a cadeira do bispo, que geralmente tem o seu brasão, aonde ele se senta para governar toda a diocese. Mas é importante refletir hoje, de um modo especial, esta realidade. A palavra nos diz claramente, quando Jesus fala: destruí este templo em 3 dias, o reerguerei, ele não falava do templo de Jerusalém, mas falava do seu corpo. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. As igrejas são constituídas com toda certeza de materiais preciosos, mas
Aquilo que dá mais valor à igreja são as pedras vivas, as quais constituem a própria igreja, ou seja, os seus membros, a comunidade, o corpo de Cristo, que somos cada um de nós. Amados irmãos e irmãs, ter a oportunidade de celebrar esta festa no dia de hoje é nos recordar e reconhecer que fazemos parte da Igreja de Cristo e que todos têm a mesma importância neste caminho. Ninguém é menor do que ninguém, mas todos unidos seguimos ao encontro do Senhor, para que, unidos a Ele, possamos ser felizes e constituir então a sua amada igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.